Oi, estou gravando num cenário novo, né? Assim, eu. Esse vídeo vai ser um pouco diferente dos que eu costumo fazer. Porque nesse vídeo eu não estou tentando ensinar nada exatamente. Na verdade, eu vou levantar um questionamento para que vocês mesmos possam chegar em suas próprias conclusões sobre o que seria o mérito. Tipo, o conceito de mérito é relativo, o que para algumas pessoas pode ser considerado mérito, para outras não. Então, assim, eu vou levantar alguns questionamentos para que vocês possam refletir sobre o que seria de fato o mérito ou quem, né, nesses exemplos, teria mais mérito. Então, assim, por exemplo, esse celular que eu estou gravando o vídeo foi meu pai que me deu. Algumas pessoas diriam que eu não tenho mérito de ter esse celular porque não foi fruto do meu trabalho. E assim, se um ladrão viesse e roubasse o meu celular, ele teria mérito de ter esse celular? Porque ele também não trabalhou para ter esse celular, assim como eu também não. Só que eu também não fui forte o suficiente para proteger o meu bem. E ele conseguiu roubar o celular. Ele tem mérito em ter feito isso? Um outro exemplo agora. A TerraCap, que é um órgão aqui de Brasília, né? A TerraCap, hoje em dia, ela abre licitação para vender terrenos que de vez em quando eles já estão sendo ocupados. E o responsável pela desocupação desse terreno é o comprador vencedor da licitação. Então, assim, as pessoas que já estão ocupando essas terras, elas têm mérito de ter juntado lá uma dúzia de madeirite, levantado um barraco. Assim como o comprador vencedor da licitação tem mérito de ter trabalhado para juntar todo aquele dinheiro suficiente para vencer uma licitação estatal, né, da TerraCap. Mas aí quem tem mais mérito de estar nessa terra, de ter essa terra, continuar nela? As pessoas que já estavam lá com seus barraquinhos, ou a pessoa que comprou a terra por meios legais, né, por meios estatais? Quem tem mais mérito nisso? Porque o Estado em si ele não vai realocar aquelas pessoas e ele nem vai tirar, né? Ele não vai tirar e nem realocar. Isso é de responsabilidade do comprador. Mas então, quem tem mais mérito, né, nessa situação? Outro exemplo. Na formação dos Estados Unidos, ali no período do Velho Oeste, né? Tipo assim, não tinha Estado suficiente para aquela imensidão de país. Então, o que o governo fazia? Ele ia em cada fazenda, né, cada casa e tal, entregava uma arma pro dono da casa, pro dono da terra, e deixava assim, por conta dele. Ele que tinha que fazer a sua própria segurança, ele com a arma na mão, olhando para todos os lados, que não tinha nenhuma civilização, nenhum estado, nenhuma segurança, não tinha nada. E ele com uma arma, ele tinha que garantir sua segurança, fazer suas próprias leis, tocar a sua terra da forma que ele quisesse, que a terra era dele e ele tinha uma arma, tá ligado? Então, por exemplo, se ele quisesse roubar a terra do vizinho, ele poderia muito bem fazer isso, matar o vizinho e ocupar suas terras, porque não tinha Estado para coagir esse ato e nem reprimi-lo por esse ato. Se ele conseguisse fazer isso, ele simplesmente iria ocupar a terra do seu vizinho. E assim, ele tem mérito de conseguir fazer isso, porque o vizinho dele também não conseguiu proteger suas terras, né? Então, ele tem mérito de conseguir fazer isso, né? Se eu tivesse uma floresta com um amigo e nós dois estivéssemos passando fome e eu matasse ele para me alimentar e acabasse e conseguisse sobreviver, né, saísse da floresta e tal, provavelmente a família dele ia me abominar, porque eu sou um monstro por ter consumido a carne do filho deles. Provavelmente eles até diriam que o filho deles merecia mais viver do que eu. Só que assim, se não fosse ele, seria eu. Ele também me mataria para se alimentar, da mesma forma que eu fiz com ele. Então assim, o meu canibalismo foi justificado? Eu tenho mérito
de ter sobrevivido, meu canibalismo foi justificado, ele foi justo o que aconteceu ali, né? Agora, um exemplo de macro. Assim, o Oriente Médio, eles não têm mérito de ter aquela abundância de petróleo em seus territórios, né? Tipo, não é como se no passado eles tivessem plantado dinossauros para estar colhendo petróleo hoje em dia, né? Então, assim, isso não é como se eles tivessem batalhado por isso. Eles já vieram com isso, já nasceram com isso. Se os Estados Unidos invadem o Oriente Médio para usufruir daquele petróleo, e consegue, né? Ele tem mérito em fazer isso? Porque, assim, o Oriente Médio não foi forte o suficiente para se proteger suas terras, proteger suas riquezas naturais. E assim, sinceramente, o Oriente Médio nem tinha capacidade de usufruir plenamente desse petróleo, de toda essa riqueza que existe em suas terras. Se os Estados Unidos invade lá, batalha, né? Porque é literalmente uma batalha, uma guerra, e consegue usufruir disso, ele tem mérito? Porque o Oriente Médio já nasceu com isso sem nem saber usufruir, né? Sem ter a capacidade de usufruir. E os Estados Unidos batalhou por isso e tem capacidade de usufruir disso, né? Então, assim, tem mérito ou não tem, né? Existe uma série americana que é gravada no estilo de The Office. Ela se chama Parks and Recreation. Existe um personagem chamado Ron Swanson, que ele diz que o seu testamento é o mesmo de quando ele tinha 8 anos, que todos os seus bens deveriam ficar para o homem ou o animal que o matou. E assim, isso é um pouco engraçado porque ele presume, desde os seus 8 anos, né, que a única forma dele morrer é sendo assassinado incidentalmente ou acidentalmente por um homem ou um animal, né? Então, assim, e logo, se essa coisa matou ele, ela mereceria todos os seus bens, né, no caso. Então, assim, no caso assim, de um acidente, por exemplo, de carro, a pessoa que bateu o carro dele, ele morreu, a pessoa não pode morrer, né? A pessoa tem que ficar viva. Essa pessoa que causou um acidente, e um acidente fatal, né, mereceria e ganharia todos os bens da pessoa que ele matou acidentalmente. Ou seja, ele causa um acidente fatal e é recompensado, de certa forma, né, por isso. Essa é a graça do bagulho, né? Tipo... Então, eu sou uma pessoa anarquista, assim como o próprio mundo, né? Então eu vejo as coisas de uma forma mais prática. Tipo, não interessa o merecimento. O que interessa é quem tem o bem de fato, né? Então, assim, o ladrão, ele tem mérito de conseguir roubar o meu celular, do mesmo jeito que o vencedor da licitação da TerraCap tem mérito de conseguir ocupar aquela terra se ele conseguir derrubar todos aqueles barracos. Assim como o fazendeiro tem mérito de matar seu vizinho para ocupar suas terras, e do mesmo jeito que eu teria mérito de ter sobrevivido à floresta, do mesmo jeito que os Estados Unidos têm mérito de conseguir usufruir do petróleo do Oriente Médio, né? A questão que eu estou querendo levantar é: a justiça antecede o mérito? Porque eu acho que todos nós concordamos que não necessariamente, em todos esses exemplos que eu dei, não necessariamente tem os dois lados têm a mesma medida ou capacidade de força. E então, assim, a justiça antecede o mérito? O fato deles conseguirem legitima, né, justifica, legitima, ou a justiça realmente teria que vir antes do mérito, né? O que eu estou tentando explicar desde o começo desse vídeo é que a anarquia, ou seja, a ausência de governo, ela dá liberdade para a meritocracia
existir em sua plenitude. O fato de existir um governo já quebra o conceito de meritocracia, né? Obviamente, tipo, o filho do presidente sempre vai ser rico, né? Tipo, ele é filho do presidente, né? Tipo isso. Mas, assim, o conceito de anarquia também é um pouco paradoxal, porque na anarquia, na ausência de governo, não deveria existir leis. Mas existe uma única lei na anarquia, que é a lei do mais forte. E talvez o fato de ter uma única lei já estabeleça o que nós reconhecemos como governo, como Estado. E se tem governo, logo não seria uma anarquia. Então é isso, tipo, seria um conceito meio paradoxal, né, a anarquia, mas era isso o vídeo. Se você tem um conceito diferente do que seria o mérito, peço que compartilhe nos comentários, porque sinceramente eu adoraria entender esse conceito para saber o que seria de fato o mérito, né? Valeu!